Podem sentar, irmãos. Como eu disse, uma meditação breve para nós aqui. Nós observamos aqui que o apóstolo Paulo estava orientando a Timóteo que estaria assumindo o seu lugar, quer dizer, estaria substituindo Paulo na sua missão. Paulo, que estava agora numa fase final da sua missão, ele estava preparando e designando Timóteo para que desse continuidade a um trabalho que ele já tinha começado. Só que ele estava ensinando a Timóteo a como ter, ou como obter, ou como alcançar êxito, como alcançar um bom resultado no seu trabalho e na sua missão. O interessante disso aqui, irmãos, é que Paulo, ele estava se despedindo nessa carta que ele escreveu para Timóteo, e os irmãos que conhecem a história entenderão mais fácil, né? Eu vou tentando resumir aqui para que todos compreendam acompanhem o nosso raciocínio aqui. Então, Paulo estava preso naquela que seria a sua última prisão, e ele sabia disso, ele já tinha entendido isso. Ele estava se despedindo de Timóteo, mas estava orientando e instruindo Timóteo para que ele perseverasse em fidelidade ao Senhor. E ele estava dizendo das suas experiências, falando das suas experiências com Deus, de como ele sofreu, como ele padeceu, como ele passou por perseguições, como ele foi afligido, mas sem desistir, sem parar, como um bom soldado, que não se embaraça com mais nada, a não ser com a missão que lhe foi confiada. Então, quando ele está falando disso para Timóteo, ele está dizendo: olha, você vai aprender isso, você vai ensinar a outros também. A fidelidade, o compromisso para com Deus. Então, quando nós estamos falando disso aqui, irmãos, nós temos aqui pessoas, todas que estão aqui hoje, sem exceção, são pessoas que nós amamos, que nós queremos bem, são pessoas que nós queremos ver bem, são pessoas que nós queremos ver crescendo, progredindo, evoluindo, conquistando, alcançando vitórias. E se nós queremos isso, nós precisamos então orientar e ensinar, ou procurar ensinar, pelo menos tentar ensinar, para essas pessoas que nós amamos, qual é o caminho para o sucesso, qual é o caminho para você alcançar grandes vitórias, qual é o caminho, qual é o melhor caminho, a melhor maneira de você poder ter a chance, pelo menos, de alcançar grandes vitórias, de mudar a tua vida, mudar a tua história, de alcançar resultados positivos, de chegar a situações, a conclusões na sua vida que você talvez já tenha até desistido, considerado difícil demais ou impossível até. E o melhor caminho para isso, irmãos, chama-se compromisso com Deus, fidelidade ao Senhor. Quando nós falamos de fidelidade, compromisso, são duas palavras muito parecidas e que se completam, irmãos. Porque quem tem compromisso vai ser fiel a Deus. E quem é fiel a Deus vai mostrar compromisso com Ele. E o apóstolo Paulo soube ensinar isso muito bem, e ele ensinou na prática. Ele não apenas falou, mas ele tinha experiências para contar de como e o quanto ele foi fiel a Deus. E agora, irmãos, ele estava prevendo já, e já estava sentindo, e tinha certeza que ali seria o seu filho, não sairia vivo daquela prisão. Ele estava se despedindo de Timóteo. Ele sabia que era o seu fim, ali o fim da sua carreira. Mas ele dizia: olha, eu combati o bom combate, acabei a carreira e guardei a fé. Glória a Deus. Mas eu tive compromisso com Deus o tempo inteiro. Ele nunca me decepcionou. E agora chegou o momento máximo da sua carreira, que era o poder estar ao lado do Senhor, nos braços do Pai. Aquilo para ele não era um triste final, a sua história. Pelo contrário, depois de tudo que ele viveu, ele estava comemorando ter chegado naquele momento com fidelidade a Cristo, para então ele ter certeza de que em breve ele estaria nos braços do Pai. Essa é a maior vitória que um cristão pode alcançar. Só que hoje o mundo, o sistema que rege o mundo, irmãos, nos ensina a nos afastar cada vez mais de Deus, mostrando para nós uma facilidade que é ilusão, uma facilidade
que é superficial, uma facilidade que não vai nos levar a lugar algum, pelo contrário, só vai nos afastar de Deus. E o nosso adversário, o diabo, Satanás, ele sabe que se eu não for um cristão de compromisso com Deus, eu não tenho a mínima chance de vitória. É impossível, irmãos, você dizer para mim que você conhece um crente sem compromisso, um crente sem prestar fidelidade a Deus, um crente sem responsabilidade com as coisas de Deus, com a sua obra, com o seu reino, e você dizer assim, olha, ele não tem compromisso, ele não tem responsabilidade com a casa do Senhor, com a obra do Senhor, mas ele é abençoado. É impossível isso. Na mesma pessoa você não tem essas duas coisas. Se o cara é abençoado, se essa pessoa é abençoada de verdade, se essa pessoa alcançou a paz em Cristo, se essa pessoa tem em si a presença de Deus de maneira evidente, então essa pessoa é fiel a Deus, é comprometida com Deus. De outra forma, se você conhece uma pessoa que não tem compromisso, ainda que ela tente mostrar isso, mas na verdade não tem, então essa pessoa não alcançou um êxito real na sua vida. E a gente precisa mudar essa história, a gente precisa mudar essa situação, a gente precisa fazer alguma coisa para mudar isso. E o que nós podemos fazer é motivar, ensinar a fidelidade a Deus nas pessoas. É tentar colocar na cabeça das pessoas que elas precisam prestar fidelidade e compromisso a Deus. Se isso acontecer, Deus vai poder agir na sua vida de maneira sobrenatural e maravilhosa e tremenda. Nós começamos o culto hoje citando, inclusive, irmãos, um momento em que Jesus entra no barco e os discípulos estavam quase morrendo. Se vocês observarem, os discípulos estavam enfrentando uma tempestade intensa, o vento forte, ondas altas, era no meio da noite, e eles estavam para morrer, porque já tinham perdido o controle total do seu barco. Não podiam fazer mais nada. Só que eles estavam ali, isso é um detalhe, por conta de o compromisso que eles tinham com Deus, com Cristo. Porque Cristo disse para eles, Jesus disse para eles, vocês entrem no barco e passem para o outro lado, e depois eu vou até vocês. Eles obedeceram a Jesus, entraram no barco e partiram sob a palavra do Senhor, em obediência, em compromisso com a palavra que o Senhor disse para eles. E tendo ido, enfrentaram uma tempestade que quase os matou, mas não matou, porque eles estavam em obediência ao que Jesus tinha falado para eles. Então Jesus tinha um compromisso para arcar com eles. Jesus disse para eles chegarem no outro lado do mar. Eles chegariam lá com certeza, desde que estivessem sobre a palavra do Senhor. Eles não estavam ali porque tiveram a ideia, sentiram vontade, foi num impulso. Não, irmãos, eles estavam ali sob orientação, sob direção do Senhor Jesus. E aí foi passando as horas foram passando, a noite foi chegando, chegou a noite e foi chegando a madrugada, e eles estavam naquela dificuldade, mas de repente chega Jesus andando por cima das águas, aleluia, porque eles estavam arcando com a sua parte de compromisso, e Jesus também arcaria com a sua parte desse compromisso. Jesus chega em meio à noite, Jesus chega de maneira maravilhosa andando sobre as águas, e aí eles não reconhecem a princípio, porque achavam impossível que Jesus pudesse mudar aquela situação deles. Eles não conheceram Jesus, não reconheceram, pensaram, diz a palavra do Senhor, que eles pensavam que era um fantasma, começaram a gritar com medo, até que Jesus se identificou dizendo, sou eu, não tenho medo. Glória a Deus. Obrigada, Jesus. E aí, como nós gostamos de falar, aquilo que estava quase matando os discípulos não era nada para Jesus. Jesus chega andando por cima do mar, como se aquilo fosse algo indiferente para ele. Eles estavam andando sobre o mar como se aquilo não provocasse, e de fato não provocava efeito nenhum contra a sua vida, irmãos. E aquilo que estava quase matando os discípulos, para Jesus não era nada. Assim como hoje, aquele problema que tira o nosso sono, para Jesus não é nada. Aquele problema que tira o nosso sossego, para Jesus não é nada, irmãos. Aquele problema que parece que vai matar a gente não vai aguentar, a gente diz, eu não aguento mais, eu não aguento mais. Para Jesus, isso não é nada.
Ele pode a qualquer momento, e pode ser hoje, pode ser agora, chegar na tua vida de uma maneira soberana, irmãos, e sobrenatural, de uma maneira tremenda e poderosa, como só Ele é capaz. E Ele vai chegar na minha vida, na sua vida, e Ele vai mudar as coisas. E Ele pode fazer isso. Aliás, Ele é o único capaz de fazer isso de maneira verdadeira e sólida. O máximo que a gente consegue, irmãos, com uma pessoa, um ser humano como nós, é amenizar o problema por alguns instantes, talvez por alguns dias, quem sabe até por alguns meses, mas nada que seja constante de verdade. Para a gente mudar a nossa vida de fato e de verdade, e de uma vez por todas, só assumindo um compromisso com o Senhor Jesus. E o que Ele tem nos ensinado hoje, irmãos, é que tanto o pequeno como o grande, o mais novo quanto o mais velho, todos nós podemos e devemos assumir um compromisso com Ele. Quando nós conseguimos fazer isso, quando nós conseguimos assumir um compromisso com Deus, irmãos, Ele vai poder mostrar o que Ele faz na vida de uma pessoa. O que Ele é capaz de fazer, o que Ele pode fazer. Então, irmãos, nós vamos aprender que não é temporário o compromisso que nós assumimos com Deus. Quando a palavra do Senhor, no livro de Apocalipse, diz para nós que o nosso compromisso deve ser até a morte. Você assumir o compromisso com Ele, e esse compromisso deve ser para sempre. Glória a Deus. Sabe que às vezes a gente, quando entra numa empresa para trabalhar, a gente quer saber como que funcionam as coisas, e logo a gente fica animado quando alguém diz para nós assim: olha, se a gente passar o mês inteiro sem rachar nenhum dia, a gente tem um prêmio no final do mês. E às vezes a pessoa, o prêmio é o quê? 10% do salário. Você ganha R$2.000, e se você não faltar nem um dia, você vai ganhar R$2.200 no final do mês. E a pessoa diz: olha, eu vou fazer de tudo para não faltar, nem chegar atrasado, né? Às vezes, se a gente não chegar atrasado e não faltar nenhum dia, a gente ganha uma cesta básica no final do mês. Se a gente chegar atrasado um dia, a gente perde a cesta básica. E aí o que a gente faz? A gente faz de tudo para não perder a hora. A gente faz de tudo para trabalhar, mesmo que seja doente. A gente assume o compromisso, a gente quer arcar com esse compromisso, em prol de, no final do mês, receber uma cesta básica, pelo menos. Receber o que? Um prêmio, 10% do meu salário, seria uma bênção isso. Isso é motivo suficiente para a gente querer arcar com o nosso compromisso. Mesmo doente, mesmo passando mal, mesmo perdendo o ônibus, a gente sai correndo, a gente dá um jeito, a gente arruma um jeito, uma maneira, mas a gente quer arcar com o compromisso, pensando no que a gente vai conseguir, no que a gente vai adquirir dali a 30 dias, no final dos 30 dias. E se você pensar um pouquinho comigo, se você pensar nas vantagens que nós teríamos, irmãos, arcando com o compromisso com Deus, você imagina só, você fechar um compromisso com Deus, assumir um compromisso com Deus, como Todo-Poderoso, aquele que pode abrir portas, aquele que pode fechar as portas. Você vai assumir um compromisso com aquele que pode curar toda e qualquer enfermidade, independente de qual seja ela. Se a medicina tem cura ou não, Ele pode. Se você assumir um compromisso com Deus, você estará assumindo um compromisso com aquele que pode entrar na tua casa e mudar a situação da tua família. Você vai estar assumindo um compromisso com aquele que não vai deixar mais faltar a paz dentro do teu lar. Aleluia! Você vai estar assumindo um compromisso com aquele que pode, se você mantiver um compromisso com Ele, se você fizer questão de arcar com esse compromisso, Ele pode transformar a vida daquela pessoa que você ama. Ele pode transformar o coração, a mente, a personalidade. Ele pode mudar o caráter daquela pessoa que você ama. Ele pode mudar a história da tua casa, da tua família, irmãos. Nós precisamos, eu preciso arcar com o compromisso com esse Deus maravilhoso que pode tudo isso e muito mais, irmãos. Aleluia! Glória a Deus. Como é que alguém
Alguém poderia dizer, não estou interessado em compromisso com esse Deus que pode fazer tudo isso, mas eu não estou interessado nesse compromisso com Ele. Não seria inteligente da nossa parte eu rejeitar isso, uma vez que Ele é que está propondo o compromisso comigo. Não sou eu que faço a proposta para Ele, irmãos. Não sou eu que me ofereço para Ele. É Ele quem está propondo, quem está me chamando para um compromisso com Ele. É Ele que está te chamando para um compromisso com Ele. E eu tenho certeza absoluta, ninguém jamais vai se decepcionar por ter assumido um compromisso com Cristo, por ter assumido um compromisso com Deus. Ninguém vai se decepcionar por isso. Porque o que Ele faz na nossa vida, irmãos, é algo tão tremendo e maravilhoso. E aí chega o final da história, como nós citamos aqui agora há pouco, do apóstolo Paulo, o cara na prisão, sabendo que ele ia morrer dali a alguns dias, e ele está dizendo, olha, eu combati um bom combate, eu acabei a carreira, eu guardei a fé, eu estou feliz. Eu estou feliz por isso. Porque ele jamais tinha sentido o que ele sentia depois que ele assumiu um compromisso com Cristo. Ele jamais havia sentido um pouco a sensação de estar totalmente em paz consigo mesmo, principalmente. Às vezes nós passamos dias e dias, e muito tempo, irmãos, sem experimentar essa tão sonhada paz que o mundo procura e muitas vezes não sabe onde encontrar. Procura de maneira equivocada. Não sabe onde tirar, e aí procura-se onde? Procura-se nas drogas, procura-se na bebida, procura-se na prostituição, procura-se em situações que jamais vão alcançar. Mas se nós procurarmos esta paz, que é tão sonhada, procurarmos no lugar certo, ou na pessoa certa, então nós teremos a oportunidade de ter em nós esse tesouro chamado paz, que o mundo não pode dar. Só Jesus tem isso para nós. Se nós procurarmos no Senhor Jesus, nós encontraremos paz, encontraremos libertação, encontraremos liberdade. E aí não vai acontecer mais de a gente se ver fazendo algo que a gente acha, poxa, eu não gostaria, eu não queria, eu não posso fazer isso, mas eu não me controlo, eu não consigo. Isso me traz prejuízo, isso me traz dano, estou perdendo minha saúde, estou perdendo minha família, estou perdendo meu emprego, mas eu não consigo me controlar. Isso chama-se prisão, cativeiro do adversário, de Satanás. E quando a gente vem a Cristo e a gente diz, Senhor, eu vou aceitar, eu quero esse compromisso contigo. Quando nós fazemos isso, irmãos, nós estamos quebrando as cadeias, as correntes que nos prendem, que nos aprisionam, que o adversário usa para nos controlar. E nós estamos dizendo, a partir de agora, Jesus é o controlador da minha vida. Eu assumo o compromisso com Ele, Ele assume o compromisso comigo. E aí nós vamos experimentar esse segundo tesouro chamado liberdade, paz e liberdade. Quer dizer, quando eu disser eu não quero ir, de verdade eu não vou. Quando eu disser eu não quero fazer, eu não vou fazer, porque antes eu era preso, mas agora eu sou livre em Cristo Jesus. Nós vamos poder dizer não quando a gente achar que o certo é o não. Nós vamos dizer não e acabou. Não vou, não faço, não quero, não participo. Porque agora em Cristo nós somos livres. E nós vamos onde nós achamos que é o ideal ir. E aquilo que nós achávamos errado e não conseguíamos nos controlar, agora nos controlamos. Porque Jesus nos dá essa graça. Eu fiz questão de a gente ler e meditar um pouquinho nessa palavra antes da gente orar, para que quando a gente estiver orando, aqui a pastora Sandra vai estar orando conosco aqui. Quando nós estivermos orando, nós vamos lembrar dessa palavra. Nós vamos lembrar de que nós temos em Cristo a possibilidade, irmãos, de sair daqui com a nossa vida transformada em nome de Jesus. Pelo poder do Senhor Jesus. Pelo poder que há no nome do Senhor Jesus. Essa palavra é fiel. Não é? Então nós vamos prestar a Deus essa fidelidade.
nós vamos mostrar para Ele que de fato nós queremos um compromisso com Ele. E nesse momento de oração, tenho certeza absoluta, você pode ter, você vai ter a tua vida transformada em nome de Jesus. E um detalhe maravilhoso é que nós, recebendo aqui essa bênção, essa vitória, nós vamos levar isso para